Direto ao fato vai tratar de dívida em dólar. É muito comum nos tempos em que a economia fica um pouco instável e que a moeda perde então o seu valor de compra, que os negócios começam a ser fixados em moeda estrangeira como uma forma de proteger o capital ou do emprestador ou do vendedor de algum produto. No entanto, quando as partes fazem negócios em dólar, contratos em dólar ou com variação cambial, muitas vezes elas se esquecem de fazer uma consulta aos seus departamentos jurídicos para saber se aquele contrato pode ser feito naqueles termos. Por que é isto? Porque todo contrato tem uma lei que rege a sua estipulação. No caso de contrato em dólar ou pagamento em dólar, as partes devem considerar três leis distintas. A primeira delas é o Decreto-Lei 857 de 69. A segunda é a Lei 8.880 de 94. E a terceira é a Lei 10.192 de 2001. No caso da primeira lei, ela fixa ou indica quais os contratos que podem ter cláusula de pagamento em dólar. É lá que as partes devem ver se o contrato que estão fazendo tem aquela proteção da lei. A segunda lei, a Lei 8.880, ela diz que variação cambial em contrato que não está de acordo com o Decreto-Lei 857/69 é uma estipulação nula, que não gera direito nenhum. E a terceira lei, que é a Lei 10.192 de 2001, que é a lei que trata do Código Civil, diz em artigo próprio, no caso 315, que o pagamento no país deve ser feito em moeda nacional e que fixar o pagamento em moeda estrangeira não é uma fixação juridicamente sustentável, porque é nula de pleno direito, já que aquele contrato não está amparado pelo Decreto 857/69. E agora, quando a economia está impedindo, na verdade, os devedores de cumprir os contratos, e que por isso mesmo as partes vão ter que assentar-se para fazer a renegociação da dívida, surge o problema. Qual é o problema? É indagar da legalidade das cláusulas. Então, o devedor vai verificar que o contrato tem uma cláusula de pagamento em moeda estrangeira e ele sabe agora que aquele pagamento não tem força contra ele. Então, ele vai ter que renegociar aquele contrato por direito seu, como se tivesse fixado em real e não em moeda estrangeira, para que ele possa, então, medir os números da dívida de acordo com o que a lei estabelece e, assim, fixar um novo cronograma de pagamento em números menores que efetivamente terá condições de cumprir no futuro. Mesmo porque se ele compuser a dívida com esses números inchados pela alta que o dólar teve nesses últimos tempos, certamente ele vai confessar uma dívida que o ano que vem ou nos anos seguintes ele não terá como honrar o pagamento. Portanto, a renegociação de dívida em dólar, no momento, exige uma orientação jurídica idônea para que, notadamente, o devedor não piore uma situação que para ele já não é muito favorável.